Reverendo Hélio é um amigo querido que em 2014 nós nos encontramos lá no seminário JMC. Ele chegou, sentávamos ao lado, né? Mas o homem, rapaz, estava passando por umas lutas que só Deus na causa. Rapaz. O carro pegou fogo, entre outras coisas. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes ainda, só para você ter uma ideia. E por conta disso ele entendeu que não deveria continuar naquele momento o seminário, teve que travar ali por um semestre, né? E aí depois ficou mais fácil para ele e para a família mudarem para Campinas e continuaram o seminário lá. Eles continuaram o seminário em Campinas. Falávamos esporadicamente, né? Logo ali ainda no primeiro ano, depois a gente perdeu os contatos. Né? E aí, por uma grata jesuicidência, nós encontramos no final do ano passado, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Fomos lá em Minas para a gente se encontrar. Ele estava juntamente com a família também fazendo o mesmo curso de plantação, revitalização de igrejas. Ele vai contar o porquê que ele também fez esse curso. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Penha. E então, quando nós nos reencontramos, foi uma bênção, né? Como se a gente não tivesse tido esse tempo, e né? O pão de queijo foi bom. E o pão de queijo de Minas, né? Os nossos encontros, né, para falar sobre a vida, sobre as famílias, eram nos locais de pão de queijo que tinha lá nas quitandas, né? De Minas. Durante 3 semanas nós vivemos um tempo muito intenso. Muito bom, muito bom. E esse irmão querido, ele está vivendo aí a missão do Senhor. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Vocês viram como é uma bênção já, cantando e louvando. Vocês vão ouvir como é uma bênção também expondo a palavra de Deus. Ele vai apresentar também a família, para a igreja e poder então partilhar daquilo que o Senhor separou para ele nesta manhã. Amém. Fique à vontade, queridos. Deus abençoe ricamente, viu? Meus irmãos, para quem eu não disse bom dia, né? Que a graça do Senhor continue transbordando aqui no nosso coração, né? Não fica assustado não, que eu sou calorento mesmo. E aqui é mais calorzinho, né? Aí eu fico com calor mesmo. E eu sou um pastor intenso. Tenho tido o privilégio de servir a Deus na área da música há alguns anos. E nós pensamos, há 14 anos atrás, mais ou menos, que a gente ia para a Bolívia, em 2013, né? E aí nós conhecemos a Igreja Presbiteriana da Penha e um pastor amigo nosso, que foi professor do Robert lá no JMC, o reverendo Donizete Ladeia, pastor da primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, falou: Tom, se você vai, você tem que ir numa igreja presbiteriana que tem um culto em espanhol, você conhecer os bolivianos, parece que lá tem bastante. E aí, eu e a Cíntia, a gente era recém-casado e a gente estava com aquela chama assim de vamos embora para a Bolívia, pega a mochila, entra no trem da morte lá para levar a vida, né? E Deus fez tudo diferente. Quando a gente pisou na Igreja Presbiteriana da Penha e a gente viu hispanos, o culto em espanhol, eu chorei que nem um bebê recém-nascido, que eu não acreditava que Deus tinha reunido o povo, que Ele estava desafiando meu coração para ir na cidade. Eu sou de Santo André, do lado da minha cidade, e eu e a Cíntia, a essa altura, éramos membros da 4ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Aí a gente fazia um tour domingo, era assim, a gente ia para EBD, o culto de manhã da nossa igreja, EBD, saíamos da EBD correndo, almoçava, coitada da Cíntia, recém-casada, tinha que cozinhar correndo, e a gente ia para a Penha. Chegava na Penha, o culto lá em espanhol era à tarde, às 2 da tarde, aí culto em espanhol, EBD em espanhol, saímos da EBD em espanhol, pegava a Anchieta, caía lá na 4ª igreja de novo. Era assim nosso domingo, foi assim 2 anos, até que o Senhor decidiu nos levar mesmo de vez para a Penha, e nós assumimos ali o pastoreio prático com os bolivianos, fomos enviados para o seminário, como o Robert disse, mas não era 2014, tinha que ser 2015 mesmo, e aí Deus foi organizando a casa com os hispanos, e nós, que pensávamos em ir embora em 2013, vamos em 2025, porque o plano de Deus é o que é perfeito, tem que ser sempre do jeito de Deus, não é? Que bom, é um prazer conhecer vocês, conheço o Robert há esses anos, tivemos esse hiato aí, né? Nós nos reencontramos, foi um momento muito feliz reencontrar o Andrezinho também,
que escreve Entendendo o Tom, não sei se você já viu no Instagram, Entendendo o Tom, já viu? Aqueles direitos autorais são meus, eu já falei para o Andrezinho. Eu que sou o Tom, amigo dele, mas enfim. Queria te convidar a abrir então a palavra, sem mais demora, em Atos capítulo 5, e aí tem os slides lá da nossa família, eu queria mostrar, tá aí, dos nossos hermanos. Essa hora eu estou falando em espanhol lá, então se escapar alguma coisa em espanhol, você já sabe, né, o que é. Mas Atos capítulo 5, a minha versão é essa, NAA, que está aparecendo aí para você, e eu queria ler 5, 41 e 42. Diz assim: E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Feche seus olhos. Meu Senhor, essa mensagem de que o Senhor é o prometido, de que o Senhor é o Redentor, de que o Senhor é o Messias, foi anunciada aos nossos pais lá no Éden. Quando caíram em pecado, Pai querido, o Senhor disse a eles que o Senhor enviaria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Que aquela, na figura de Satanás, que um dia enganou a humanidade, levou a humanidade à desgraça e à morte, seria vencida, esmagada. E o descendente da mulher traria a vida, e a esperança, e a expectativa. E por causa desse nome, ó Pai, por causa dessa verdade, muitos dos nossos irmãos, ainda hoje, são perseguidos, são brutalmente assassinados e alguns proibidos de falar desse nome, como Pedro e João estavam sendo aqui em Jerusalém, com risco de perder a própria vida, a própria família, mas a fé no Cristo, no Redentor, no Messias, tem mantido, ó Pai, a tua igreja de pé. E como ele mesmo disse, as portas do inferno, elas não podem prevalecer. Satanás já perdeu a batalha, já foi vencido na cruz. Como disse o apóstolo Paulo, publicamente, Cristo expôs a ele todas as hostes malignas ali. E ao terceiro dia, a prova cabal de que nem a morte pode vencer, de que nem a morte pode tirar essa mensagem. Nem a morte pode impedir aos teus de propagarem essa verdade em todo o mundo, em todo lugar, diante de todas as situações. E nós somos agradecidos, ó Deus, porque nós estamos aqui numa cidade boa, num local muito bom, iluminação boa, nós temos aqui instrumentos musicais, microfones para falar, para utilizar, a própria internet. Como somos privilegiados, Senhor, de poder falar o que falamos, cantar o que cantamos nessa manhã, de portas abertas, em bom, em claro som, dizer quem Cristo é para nós. Que toda a tua graça é visível na obra dele, na pessoa dele, consumada naquela cruz. Que bênção, Pai, poder ver tantos irmãos e irmãs reunidos aqui. Crianças que vão desenhar sobre a Escritura e que vão, desde muito pequenas, entendendo que é necessário compartilhar a palavra. Povos de todas as línguas, tribos e nações. Que o Senhor abençoe esse nosso tempo aqui, Pai. Permita que a gente possa refletir na Tua palavra e que o Senhor mesmo
o Senhor, pelo teu Espírito Santo que está aqui, que o teu Espírito Santo silencie todas as outras vozes e permita que a gente tenha esse tempo de te ouvir, de guardar a tua palavra, para que possamos compartilhá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa saudação então, família Baldes. Outro dia eu mandei para o pastor aqui de São Vicente, falou, manda o nome completo de vocês. Aí eu mandei Wellington, tal, Baldes, Cíntia, Baldes, Luísa, Baldes, Caleb, Baldes. Era Valdez, mas aqui virou Baldes, né? Fazer o quê? Ele falou, quanto balde nessa família? Eu falei, é tudo para ser cheio da graça de Deus. Ora por nós, não é? Família Baldes. Trago também saudação da nossa Igreja Presbiteriana da Penha. E, como eu disse, lá eu tenho o privilégio de servir com os irmãos bolivianos, na pregação, EBD, tudo que você imaginar, né? Aconselhamento, visita, apartar briga, o risca-faca lá é sério, né? E o pastor está para tudo, né? Então nós servimos a Deus lá, mas também na área da música, com os corais, orquestra, big band, grupo de louvor, tudo isso aí que você imaginar, a gente tem servido com muita alegria. Tem desafios, músico é músico, né? Mas músico é crente também, músico é ovelha também, é uma bênção, o povo do Senhor. E às vezes a gente reúne assim, corais, banda, orquestra, para louvar o Senhor, né? É uma bênção. E nossa família hispana, esse horário aqui, eles estão lá, reunidos na EBD em espanhol, e lá é cruzado. Esse horário aqui ainda está acontecendo o culto em português, no templo, e os hispanos estão nas salas de aula, com aula em espanhol. Aí termina o culto em português, os brasileiros vão para a sala e os hispanos vêm para o templo. Hoje tem boliviano, venezuelano, tem cubanos lá também, mas a maioria é boliviano. Então, lembre-se de orar por eles. Há 24 anos esse trabalho acontece lá e eu tenho o privilégio de quase 13 anos estar lá. Então, uma bênção de Deus. Eu costumo dizer que, através dos hispanos, Deus nos segurou no Brasil e foi isso mesmo. Amém? É uma bênção, irmãos. Eu queria nessa manhã, mesmo que rapidamente, com os minutos que eu tenho, queria pensar com você no nosso tema, quem é que pode plantar igrejas? Quem é que pode servir ao Senhor? Quem é que pode render ao Senhor honra e glória através dos dons e talentos que Deus já te deu? Não é que Deus vai te dar, não, Ele já te deu. Já está tudo na sua mão, né? Quem é que pode fazer isso? Às vezes a gente pensa, quem pode fazer isso é o pastor Robert, porque ele foi para o seminário, ele faz cursos e mais cursos, e quem vai plantar a igreja parece que nunca acaba os cursos, né, Robert? Parece que plantador de igreja é igual médico, não para de estudar e faz isso e faz aquilo e vai para não sei onde, volta. E é assim, irmãos, Deus tem que amassar mesmo o barro, que Ele quer formar um lindo vaso. E você é chamado por Deus para participar disso, porque você está aqui, não é? Que bom ver uma igreja nascendo assim com tanta gente. Gente, isso aqui é um milagre. Robert, isso aqui é um milagre. Porque, irmãos, eu tenho tido o privilégio de conhecer os pastores da América Latina. Fiz um treinamento de plantação e revitalização de igrejas que durou quase 3 anos. Era para durar 2, mas aí veio a pandemia bem no primeiro ano e a gente teve que remodelar, repensar tudo. Da City to City, de quem conhece o Tim Keller ou conheceu o ministério dele, já está com o Senhor. É um ministério pensado pela Igreja Presbiteriana de Nova York, a Redeemer, que hoje está em todos os continentes. E a gente tem o privilégio de participar da América Latina. São mais de 200 pastores. Irmãos, tem plantações de igreja que já vai aí para o 2º, 3º ano e que ainda não reúne 20 pessoas. Ainda não reúne 20 pessoas. E nós estamos aqui num bom número, né? Ver vocês assim no comecinho já. Tanta gente, meu Deus. Eu sei que tem visitantes. Eu queria apresentar 2, Robert, porque esses 2 são meus amigos. Letícia, fica em pé, Letícia, por favor. A Letícia também está conosco na PMT. Tem feito o curso de missiologia, porque Deus está chamando ela. Ela é daqui de pertinho, é Cubatão, né? Ela está aqui em Cubatão e ela trabalhou na arte gráfica para a gente. Ela que fez o folder que você vai receber aí no final do culto, se você quiser.
é esse aqui, ó. Olha, eu tinha um folder lá e eu mandei para ela, pastor, pelo amor de Deus, não vai ser esse não. E aí ela fez esse aqui, explicando o que é o projeto Sonido de Buenas, o som das boas novas, que eu acho que na EBD a gente vai... conseguir compartilhar um pouco, mas é o som das boas novas, em resumo, através do louvor, mas é o som das boas novas através da pregação também. E nós vamos indo lá para a Bolívia para servir a Igreja Presbiteriana Boliviana. São 83 igrejas, irmãos. Muitas delas estão num declínio terrível, 12 estão quase fechadas. Lá falta muita mão de obra, de pastores, de presbíteros, diáconos, de músicos. Então nós vamos lá para servir nessa área também. Orem a Deus por nós. O som das boas novas. Quem pode plantar a igreja? Igreja saudável, que tem membros saudáveis, que saem da igreja sede, da igreja mãe, como nós chamamos, e que são enviados para reunir num outro local, para iniciar uma nova igreja. Mas, biblicamente, o texto que a gente acabou de ler fala de plantação. E aí, calma lá, tem gente que é nova no bairro, tem gente que, ainda não conhece Jesus, mas tem gente que já conhece Jesus. Tem crente antigo que chega no bairro onde essa igreja está e onde outras igrejas novas estão sendo plantadas. E gente nova, perto desse bairro, além da Letícia, que é missionária da PMT, tem o Marquinhos ali. Fica em pé, Marquinhos, por favor. A Nathalie está lá atrás, eu estou enxergando bem? É ela mesma, com a Isabelzinha, recém-nascida. Esse casal, gente, o Marquinhos era diácono lá da Penha, e o Marquinhos é guitarrista. A Nathalie é uma professora que você não imagina, ela é de formação, professora de formação. Marquinhos está com o Daniel, seu filho, e a Isabelzinha, que é recém-nascida lá atrás. Mas como Deus vai unindo o seu povo, em plantação de igrejas. Aí vem gente que já é antigo, da igreja mãe, tem gente que é do bairro, tem gente que Deus traz para o bairro próximo. O Marquinhos está na Praia Grande, veio para trabalhar. A gente chorou muito que a gente não queria que eles viessem para cá, mas Deus trouxe. E quem sabe Deus não traga eles para cá, né, Robert? Fala, Deus. Quem sabe, né? Quem sabe? A Nathalie e o Marquinhos são irmãos do nosso coração e a gente conhece, pode sentar, Marquinhos, a gente conhece eles desde 2014 também, Robert, daquela época, Mas esse casal é do nosso coração. Então vocês dêem um abracinho neles por nós, viu? A gente vai estar na Bolívia, eles aqui. Quem sabe o Marquinhos e Nathalie vêm vindo para cá. Estão procurando igreja, viu, irmãos? Então, dependendo do abraço que você der neles, dependendo do abraço aí, pode ser que fique, Bom, então quem pode plantar a igreja? Nós podíamos já dizer claramente, discípulos de Jesus. Porque o texto está falando de discípulos. Pedro e João aqui são discípulos. Pedro e João, você sabe tanto quanto eu, eles andaram os 3 anos, foram treinados pelo melhor professor de todas as épocas do universo. Quem discipulou Pedro e João, irmãos? Presencialmente, fisicamente. Você lembra da história? O Pedrão, aquele homem estourado, falava demais e às vezes ele fazia o gol, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas daqui a pouco ele chutava na trave e às vezes chutava a bola lá onde não tinha nada a ver. Dizia, tem misericórdia de ti mesmo, Jesus. Você não vai morrer, não. Para de falar isso. Está ficando maluco? E aí Jesus teve que olhar para ele e dizer, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então era esse o Pedro. Era o Pedro que, como eu e você, sem Cristo antes, a gente era meio descontrolado também, A gente falava o que não devia também, não falava? A gente não fazia umas coisas que não agradam muito a Deus? Pedro era assim. O João, esse João aqui, agora a gente fala que ele é o discípulo do amor, Mas ele não era do amor não, irmão. Era pescador bruto também. Uma situação em Samaria, Jesus está com ele, com os 12 discípulos aqui em treinamento, e param lá no meio de Samaria, e os samaritanos estão tudo assim para Jesus,
Judeus, judeus. Porque o samaritano e o judeu não se davam bem. Aí o Pedro e o João, olha como eles eram crentes, especialmente o Joãozinho. Você acha que é à toa que Jesus deu o nome para ele de Boanerges, filhos do trovão? Porque olha o que eles perguntaram para Jesus no meio de Samaria. Já que ninguém quer ouvir Jesus mesmo, eles perguntam assim, ô Jesus, o senhor quer que a gente ore? E a gente peça que Deus mande fogo do céu aqui em Samaria? Sabe o que eles estão pedindo? Para que Deus destrua Samaria, os samaritanos, como destruiu Sodoma e Gomorra em Gênesis 18, 19. Jesus olha para eles e fala, ei, João, que dureza, que coração assim, pesado, né, João? Mas calma, não precisa fazer nada disso, não. Depois ele se transforma também no apóstolo do amor, né? A carta dele, primeira carta que ele manda, fala tanto com a gente de amor. Mas quem pode plantar igrejas? Discípulos treinados por Jesus. Então a gente vê aqui em Atos, o livro de Atos já é a maturidade. Já é a época da maturidade de Pedro, João e dos outros discípulos. Época da maturidade. É uma fase nova. Já não é mais o Pedro negador, que dizia que ia dar a vida, né? Mas na hora da cruz lá, o que aconteceu, irmãos? Na hora que ele viu, como diz o nordestino, na hora que ele viu a peixeira afiada e o couro comer, o que Pedro fez? Eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. E na terceira vez, a Bíblia diz que ele amaldiçoou a si mesmo. Negou Jesus. Mas teve a oportunidade graciosa. O Cristo ressurreto. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, planta a igreja, Pedro. Pedro, então, vai plantar a igreja, vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Claro que eu te amo, Senhor. Então vai para São Vicente, Pedro. Você é um Pedro? Uma pedra? Porque Pedro é de Petros, de pedra, né? Terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aquilo lá foi um deslize. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então planta a igreja, Pedro. Porque discípulo que ama o Senhor, planta a igreja. Mesmo igrejas antigas, que tem discípulos de Jesus lá, que amam Jesus, que foram transformados por Jesus, que são discipulados. Porque, irmão, olha para mim, o discipulado nunca termina. Só termina aqui na temporalidade, quando o Senhor fala assim, senha, 1 trilhão, tal, e você, pum, caiu no chão, morreu. Acabou o discipulado aqui. Mas vai continuar na eternidade. Porque a gente nunca vai conseguir esgotar a sabedoria de Deus. Que coisa maravilhosa. O discípulo começa. Mas o discípulo que ama, que é amado, que é transformado, como Pedro e João, planta a igreja. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos imaginar que a Betânia já tem 50 anos, essa igreja aqui. Ela vai ser uma igreja que planta novas igrejas. Amém, irmãos? Porque a plantação de igrejas que começou aqui em Jerusalém, chegou aqui em mim e em você. Chegou lá na Bolívia, através de um coreano maluco, em 1982. Mas que amava Jesus, que era discipulado por Jesus. Como Pedro e João. Aqui é um novo Pedro e João, irmãos. Não é a primeira vez que Pedro e João aqui foi preso. E nem vai ser a última. E eles foram ameaçados. Vocês parem de falar desse nome aí. Vocês parem de dizer desse nome de Jesus aí. Para que Jerusalém está de cabeça para baixo. A Igreja Presbiteriana de Jerusalém já tem mais de 10 mil membros nessa altura do campeonato. Porque no capítulo 4 de Atos aqui, olha para você ver. Olha comigo, 4:4. Olha o que diz. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Subindo o número desses homens, quantos homens? Quase, Só na primeira pregação de Pedro, foram quase 3 mil.
homens. Depois, mais 2.000 homens. E as mulheres? Dá uma olhada aí ao seu redor aí. Tem mais homem ou mulher aqui hoje, hein? Será que era diferente naquela época? Você viu que veio uma criançada boa aqui, né? Não veio? Você acha que na igreja de Jerusalém, na presbiteriana lá, não tinha crianças? Não tinha mulheres? Claro que sim. Então os especialistas de grego do Novo Testamento costumam dizer que eram mais de 10.000 a essa altura. A igreja de Jerusalém, irmãos, é uma igreja que ora. Vocês têm orado? Vocês têm orado? A igreja de Jerusalém é uma igreja que evangeliza. A igreja de Jerusalém é uma igreja que serve ao necessitado. Tinha gente necessitada lá também. Mas a igreja não está só para servir cesta básica. Atos capítulo 6 nos ensina sobre isso. É outra conversa, não é? Mas o que importa para nós é que uma igreja está sendo plantada aqui por discípulos que amam Jesus porque foram amados antes. E como o próprio João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vocês estão bons de Bíblia aqui na Betânia? Meus irmãos e irmãs, quem planta igrejas são discípulos amados, treinados e transformados pelo Senhor. Agora, eu queria falar de duas coisas bem práticas, bem rápida para nós aqui. Então, quem que planta igreja? Discípulos amados, transformados, salvos, treinados. O treinamento de Jesus é um processo, não é? Ninguém já está 100% pronto. O nome desse processo na teologia é santificação. É um processo da nossa vida. Por que eu sei que você não é totalmente santo? Porque você está vivo. Porque o último passo da santificação é a morte aqui. Quem morreu aqui, o Senhor já cumpriu a boa obra. Você crê nisso? O Senhor já completou a boa obra. Por isso que quando um crente fecha os olhos aqui, a gente não fica desesperado, a gente não fica de um lado, ai, agora. Não, a gente diz, glórias a Deus, que trabalhou na minha vida através da vida desse irmão, dessa irmã, e que agora já está gozando as bênçãos reservadas para todo salvo, toda salva em Cristo Jesus. Completou o processo da santificação. Amém, irmãos? Primeiro lugar, então, de quem planta a igreja. Quem planta a igreja? Pode seguir, meu irmão? São os privilegiados. É o versículo 41. Discípulos amados, treinados, salvos, sentem-se privilegiados. Pedro e João acabam de levar uma surra, irmãos. Acabam de sair da prisão. Os pastores de Jerusalém, os plantadores da igreja, estão sendo injustiçados. Mas eles saem como se tivesse comido uma feijoada. Mas como dizia minha boa avó baiana, serva de Deus, que já está com Deus, ela dizia assim, quase que eles se tornaram caldo de galinha. Porque apanharam, foram humilhados publicamente. Mas eles saem dali como alguém que comeu uma feijoada. Porque se sentiram dignificados no nome, por causa do nome. Meus irmãos, Pedro e João poderiam ir embora de Jerusalém e falar, não, a gente não quer mais nada com essa cidade. Olha a nossa igreja que bonita, uma igreja abençoada, que tem servido aos pobres, que tem pregado a verdade, que não tem roubado ninguém, que tem sido fiel às Sagradas Escrituras. E aí vem esses homens bater na gente, prender a gente. Porque quando a gente faz uma coisa boa, o que a gente espera de volta? O que a gente espera, irmãos? Claro que é receber uma coisa, ou não, ou você faz uma coisa boa para receber um tapa no seu rosto. Mas eles receberam mal, fizeram bem e receberam mal. Mas Pedro e João não desistem, porque eles se sentiram dignos, dignificados no nome de Jesus, por sofrer. Não é bonito, irmãos? Deixa eu te contar de uma mulher da Eritreia, que talvez você já tenha ouvido falar, a Ellen, Ministério Portas Abertas, que fala da igreja perseguida. Essa mulher na Eritreia, ela era uma cantora, e ela tinha um salão de cabeleireiro, tinha funcionários, a Eritreia viveu um avivamento. Na década de 50 ali, até 80,
a Eritreia tinha muitos cristãos, muitos. As igrejas iam se espalhando, igrejas iam sendo plantadas e parecia que as pessoas sentiam esse privilégio, né? De ter uma igreja, de ser igreja, de cantar, de orar. Então era uma nação que buscava Deus. Mas depois da independência da Eritreia, o novo governo começou a perseguir os cristãos. Começou a prender cristãos, a bater em cristãos e até assassinar cristãos. Essa mulher, em resumo, ela foi presa por causa da sua fé. E ela foi ameaçada a primeira vez também, como Pedro e João. Ela foi ameaçada e que ela tinha que se calar, porque a Eritreia não queria ouvir. Mas ela não conseguia. E como ela era cantora, ela teve uma ideia. Eu vou gravar um CD. No ano de 2000, 2002 ali, ela gravou um CD e foi espalhando. E os jovens da Eritreia começaram a ouvir muito essa mulher. Não demorou muito. A polícia chegou nela de novo. E dessa vez bateu, espancou, levou para o presídio. Lá no presídio, ela lembrou do livro de Atos, da plantação das igrejas, e uma plantação específica, de Filipos, Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas pregaram, Lídia se converteu, uma moça foi liberta de espíritos malignos, você lembra? Mas teve gente que não gostou. Bateram em Paulo e Silas, prenderam Paulo e Silas. Mas à meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? Você lembra da história? Eles cantavam, tudo machucado. Estavam presos aqui, ó. Porque eles colocavam no cárcere, aqui, no calcanhar, porque se o preso cochilasse, quebrava o calcanhar. Eles não podiam se mexer. Mas Paulo e Silas estão cantando, não é? E veio um grande terremoto, você lembra? Eita, que história maravilhosa. Eu gosto muito de histórias, especialmente da palavra de Deus, porque são histórias reais. Meus irmãos, essa mulher foi para a cadeia por amar Jesus e não parar de pregar porque ela se sentia privilegiada. Quando ela chegou na cadeia, tinha muitos jovens presos, tinha pastores presos lá na Eritreia, tinha mulheres, tinha gente de toda idade, e eles pediam ajuda. E ela disse, eu posso ajudar vocês. E ela cantava com eles. Ela lembrava de Paulo e Silas. Que privilégio é ter o nome escrito no livro da vida, não é, irmãos? Porque os homens não podem apagar isso com ameaça, os homens não podem apagar isso fazendo coisas, leis para nos proibir. A igreja do Senhor é plantada. Um teólogo muito antigo já disse, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. E desde a igreja antiga foi se espalhando. A igreja foi sendo plantada com muito suor, muito sacrifício, muito sofrimento, irmãos. Então quem planta igrejas? Pessoas que se sentem privilegiadas em fazer isso. Você se sente privilegiado em estar aqui? Você se sente? Trabalhar com o Robert? Eu ia me sentir, eu gosto muito dele. A nossa amizade que começou lá 10 anos atrás, foi só a gente reencontrar, parecia que nem tinha passado 10 anos, né, Robert? Porque esse privilégio vem de uma condição nova, irmãos. Essa mulher saiu da prisão lá, porque eles não aguentavam ouvir ela cantando, levaram ela para containers na Eritreia. Ela ficou 2 anos e pouco naqueles containers. Você acha que ela parou de cantar? Você acha que ela parou de orar? Ela orava 6 vezes por dia. E uma das ocasiões que os policiais a espancaram, disseram para ela, você tem que dar essa Bíblia aí para nós, porque você está escondendo a Bíblia em algum lugar. Quer dizer, a Bíblia está aqui, ó. Sou privilegiada, está aqui, ó. E eles bateram na cabeça dela, para ela parar. Ela não parou, não. Quase 3 anos de cárcere em container. Quase ficou maluca, mas não ficou. Porque não parou de cantar, não parou de orar, não parou de refletir na palavra de Deus. É o treinamento de Cristo para plantadores de igreja. Sua palavra, sua vontade, seu amor é revelado aqui nas páginas, nas belas páginas da Escritura Sagrada, meu irmão. Minha irmã, vale a pena conhecer, vale a pena ouvir Cristo, vale a pena aprender com Cristo. Porque você vai ver o quão privilegiado você é. Essa mulher saiu do cárcere, foi para a Europa. Sabe o que ela fez na Europa?
gravou outro CD. Continuou evangelizando. E sabe o quê? Ela pede para as pessoas orarem pela Eritreia. Você já orou pela Eritreia? Tem igrejas plantadas lá também. Tem igrejas sendo plantadas como essa aqui lá. Só que lá num ambiente de perseguição. Lembre-se deles em oração. Pedro e João se sentiram dignos. Será que nós nos sentimos dignos aqui em São Vicente? Aqui no Brasil? Porque nós somos. E não porque eu estou dizendo, porque Cristo nos fez dignos. Nós não merecíamos nada, irmãos. Aliás, merecíamos sim condenação, castigo, ira de Deus sobre nós. Merecíamos isso, mas Deus nos deu do seu amor. Provou o seu amor, porque ainda sendo nós inimigos dele, nos deu o maior tesouro que ele tem, o seu próprio Filho. Não é uma beleza, irmãos? Receber um presente de Deus, o próprio Deus, para morrer no nosso lugar, pagar os nossos pecados. Ninguém tem essa dignidade. Só um salvo, só uma salva escolhida por Jesus recebe esse novo nome. Filha de Deus, Filho de Deus. Amados irmãos, só privilegiados plantam igrejas. Segundo, para a gente caminhar para o fechamento, só os persistentes. Pedro e João, irmãos, podiam parar, né? Ir embora de Jerusalém. Assim, olha, já é a segunda vez que a gente passa esse vexame. Já é a segunda vez que eles nos prendem injustamente aqui. Já é a segunda vez que eles nos humilham. Mas quem se sente privilegiado, dignificado em Cristo, não consegue parar. Olha o que Lucas diz para nós, olha. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Sabe o que Lucas está dizendo? Que lá na Presbiteriana de Jerusalém tinha exposição da palavra no culto público aqui, igual nós. Mas tinha também pequeno grupo. Eles iam de casa em casa. Talvez alguns grupos era só Pedro com a família. Talvez Pedro e João com a família, né? Talvez Pedro, João e os diáconos e os presbíteros. Eu não sei, mas eu sei que eles iam de casa em casa. O que Pedro, João, os discípulos amados, salvos, estão fazendo? Plantando igrejas. E eles têm que persistir, não pode parar. Os homens acabam de ameaçar, de espancar, mas eles não conseguem parar. Todos os dias, Lucas está dizendo, em todo o tempo. No templo e de casa em casa, ele está dizendo para nós, em todas as situações, todas as ocasiões. Por que Pedro e João não evangelizavam, não pregavam só no templo e só de casa em casa, não? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei? Lendo o livro de Atos. No capítulo 3, Pedro e João pregam para um homem que estava pedindo esmola. Você lembra? E você vai ver essa pregação acontecendo em vários lugares. O livro de Atos nos mostra gente no deserto pregando, gente no meio da areia, areia quente, pregando. Privilegiados não cessam de pregar. Privilegiados não conseguem parar. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Ensinar aqui é muito importante. É didática. A palavra do grego aqui é interessante, que é o ensino assim, ó, pergunta do catecismo maior. Hoje é número 1 e número 2. Domingo que vem é número 3 e número 4. Olha, e no mês tal é a pergunta tal e vai o ano todo. Didática. Hoje nós estamos lendo Atos capítulo 5, 41 e 42. Domingo que vem, Atos capítulo 6, versículo 1. Pregação expositiva, verso a verso. Essa é a ideia de que Pedro e João não cessavam de ensinar a igreja, não cessavam de planejar. A Escritura Sagrada, no capítulo 6, vai mostrar para nós que as pessoas queriam dar outras tarefas para os apóstolos. Mas eles dizem, olha, a gente não pode. Deus confiou a nós a pregação da palavra. Então a gente não pode parar de pregar, de ensinar domingo após domingo, segunda após segunda, terça após terça. Todos os dias, irmãos, eles ensinavam metodologicamente. Mas eles pregavam aqui
evangelizar? Outro verbo, não é o da didática, mas é o do ensino prático, da proclamação. Isso podia durar 1 hora, ou 3 horas, como o nosso culto hoje, né? Igual na África. 3 horas de pregação. Já pensou, irmão? Meu Deus! Mas Pedro e João pregavam no tempo que tinha. Mas Pedro e João aproveitavam pequenas oportunidades. Aquele homem pedindo esmola, não é? Eles olham para ele e dizem assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome, olha o nome, em nome de quem? Levanta e fica. E o homem levantou, irmãos? Ele levantou? Levantou não. Levantou? Não. Levantou ou não? Não, ele deu um pulo. Ele recebeu a palavra do nome de Jesus em poucos segundos. Ou em poucos minutos, rapidamente. Aquele homem ouviu o nome de Jesus, e o nome de Jesus que é poderoso para salvar, para perdoar pecados, para curar enfermidades, para ressuscitar mortos, levantou aquele homem e de um pulo, de um salto, a Bíblia diz que ele entrou no templo andando, saltando, louvando a Deus. O homem ficou são. Mas não só fisicamente, o mais importante, creu no nome de Jesus. Eles não podiam parar, tinha que persistir. Você sabe que eu aprendo com a minha filha, isso eu costumo dizer. A Luísa começou a falar e ela perguntava nos caixas de supermercado, de açougue, onde tinha uma atendente, ela falava, pai, será que ela conhece Jesus? E eu falava, eu não sei, filha, tem que perguntar para ela. E a Luísa perguntava mesmo. E pergunta ainda. Moça, você conhece Jesus? Algumas ficavam meio desconcertadas, outras, conheço. Passava a compra mais rápido, né? Vai que ela começava a pregar o Salmo 119, né, para a pessoa. Mas teve uma ocasião especial que mexeu muito com o meu coração e foi uma aula de persistência para mim. Que essa pergunta a Luísa repete constantemente. A gente estava naquela fase da pandemia, logo quando liberou para sair de casa. E a gente foi para Lindóia. E a gente estava lá no hotel, a gente foi para um restaurante almoçar. E aí era assim, a gente sentado numa mesa aqui, pulava a mesa, na mesa de lá. Vocês lembram dessa fase? E aí tinha que todo mundo ficar longe, né? Aí a Luísa viu a família lá longe e falou assim, pai, será que ela conhece Jesus? Eu falei, eu não sei, vai lá. Aí ela foi. Pequenininha, chegou na mesa lá, uma família reunida, uma senhora que tinha o jeito de ser a matriarca. Luiz olhou para ela, falou assim, a senhora conhece Jesus? Ela largou o prato dela, olhou para a Luísa pequenininha e falou assim, eu conheço, mas você sabe que eu estou longe dele? E começou a confessar pecado para minha filha. Aí eu falei, agora o reverendo entra em ação, né? E eu fui lá, mas a persistência é só para quem é privilegiado. E só privilegiados e persistentes plantam igrejas. Porque, irmão, não é do dia para a noite, não. Aqui eu já estou vendo um milagre de Deus aqui em São Vicente. Na Betânia, eu já estou vendo que aqui Deus tem um propósito maravilhoso, um plano grande, porque já começa uma plantação, geralmente é com 10 pessoas, irmão. Às vezes com 5, às vezes passa 2, 3 anos, não tem nem 20 pessoas, como eu disse. E eu conheço mais de 200 pastores na América Latina. É uma luta para plantar a igreja. Discípulos que amam, são amados, foram salvos, são discipulados por Jesus, mas sofrem, persistem. E não tem um grupo desse tamanho. Então esse grupo aqui, olha, eu não sei que tamanho vai ser a Betânia, mas vai ser grande, porque já começa o grupo base desse tamanho. Meus irmãos, é um privilégio. Minhas irmãs, privilégio que Deus está dando a vocês, de iniciar um trabalho, um movimento da graça de Deus aqui. Você não sabe o que Deus vai fazer. Pedro e João não sabiam também, mas eles sabiam de uma coisa. O nome é poderoso.
o nome é precioso. E você sabe, não foi o poder de Pedro ou de João que plantou igreja em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra e chegou no Brasil. Foi o poder do Espírito Santo, de Atos capítulo 2. Foi no poder do Espírito Santo. Foi. Você crê nisso? Foi o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, de João, de todos os discípulos, que plantou aquelas igrejas maravilhosas e no meio da perseguição, depois tem que sair de Jerusalém, eles se espalham por Antioquia, Ásia Menor, alcança Roma, meus irmãos, alcançou os Estados Unidos, a Inglaterra, foi alcançando a Escócia e na história, pela graça de Deus, chegou aqui no Brasil um privilegiado, um homem persistente chamado Simonton, plantou a primeira igreja presbiteriana. Então nós temos uma história linda da graça de Deus. Uma história linda do mover do Espírito Santo de Deus. Se você crê, com certeza você vai viver esse privilégio. Com certeza vocês vão persistir em oração. Vão persistir em pregação, em adoração, em melodias, em letras maravilhosas que diz quem é o nosso castelo forte. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso salvador? O mundo precisa saber. São Vicente precisa saber. Há muitos perdidos aqui em São Vicente. Pessoas enfermas na alma. Pessoas presas nos seus apartamentos, nas suas casas. Pessoas tão pobres que só têm dinheiro. O segundo público menos alcançado do mundo, além de judeus, são os ricos dos ricos. Você sabia que muitas vezes tem crente que passa a vida inteira e nunca persiste em oração para Deus salvar um homem como o Bill Gates? Você já orou pela salvação, pela conversão do Bill Gates e de homens como ele? Você tem noção o que Deus pode fazer através da vida dessas pessoas? Se elas entenderem o privilégio que é ser salvo, lavado, remido no sangue de Jesus? Se elas experimentarem essa graça maravilhosa, você sabe o que Deus pode fazer através da vida delas? Nós precisamos persistir. Porque quem planta igreja? Crentes, discípulos de Jesus, persistentes, porque se sentem privilegiados, não obrigados. Você não é obrigado aqui. Você não é obrigada. Você é abençoado aqui. Você é abençoada. E já foi por Cristo Jesus. Nada do que você vai fazer, do que você vai produzir, vai garantir sua salvação. Não, não, não. Nós cristãos já temos a salvação garantida. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Não seremos, já somos. E por isso, produzimos. A árvore boa produz fruto bom. O discípulo bom produz discípulo bom. Planta igrejas. Meus irmãos, a hora já foi embora, né? Você entendeu, não entendeu? Queridos irmãos, eu vou parar por aqui, mas eu queria orar com você. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você está aqui nessa manhã até... pastor, eu vim porque minha esposa mandou, porque meu marido mandou. Eu vim porque o Robert é gente boa, eu gosto dele. Ele me convidou, falou que ia ter um pastor aí e me convidou, por isso que eu vim. Não, você não veio aqui por isso. Você veio aqui porque Jesus quer falar ao seu coração o quanto você é um privilegiado, o quanto você é uma privilegiada em ter a vida eterna. Jesus quer fazer de você uma pessoa persistente. Não desista da sua família, não. Não desista da sua casa, não. Não desista de orar, de consagrar o seu povo aos pés do Senhor. Não desista da sua cidade. Não desista do Brasil. Não precisa acreditar em político, não. Não precisa. Você precisa crer em Jesus Cristo, que pode mudar o coração dos políticos. Consagra a sua nação ao Senhor. É um privilégio para nós. E persista. Vale a pena persistir. Vamos orar? Fica de pé por alguns instantes. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição.
Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.